Olá, bom dia! Com muita alegria, estamos ao vivo para todo o Brasil. Olha aí o programa EBT está no ar. Programa Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando. Alô, Jailson. Alô, Buerarema, cidade do meu coração. Alô, Itabuna. Alô, pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus. Eu quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Alô, Jefferson Altino do Nascimento. Alô, Maria Lúcia da Silva. Alô, Maria Eliane. Alô, Carla Marques. Alô, pastora Jusilene. É isso mesmo, Margarida Frauzino. Felipe Monteiro é o nosso querido amigo, nosso irmão em Cristo, Felipe Monteiro, aluno da Escola da Bíblia para Todos. Alô, Felipe, quero mandar também um abraço para o nosso irmão em Cristo e aluno, Jailson de Lima Oliveira, Joilson. Alô, Joilson, um abraço a você do Jardim Aracati. Nós estamos inaugurando o ano que vem mais uma filial da Escola da Bíblia para Todos, Parque do Lago, Aracati, Cidade Pava. Vai receber a nossa Escola da Bíblia. Alô, pastora Cleide, diretamente de Portugal. Ontem iniciamos o curso teológico Estudo Bíblico na igreja da pastora Cleide de Oliveira, lá no Mitsutami. Alô, você do Mitsutami, olha que nome bonito, Mitsutami. Já tem a Escola da Bíblia também. A você aí do Jardim Mitsutami, um abraço. Um abraço a todos vocês aqui do Capão Redondo, aos nossos alunos e aos nossos telespectadores. Nossa pastora Daniela Lima está aqui na sonoplastia. E coloca um louvor aí, pastora Daniela. Já estávamos com saudade. Daniela ontem me abandonou, mas Sofia Lima estava aqui. Alô, Sofia, cadê você, Sofia Lima? Vamos tocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Acorda, Sofia! Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, e já deu uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. É isso aí, quero mandar um abraço a você aí de Cotia. Alô, Cotia! Tem uma aluna minha aí em Cotia, ela me abandonou aqui em São Paulo e foi pra Cotia. O que é que você tá fazendo aí, irmã Mari? Volta logo, ó, a Daniela tá falando pra você voltar aí, irmã Mari, minha pastora Mari. Tá curtindo os animais lá no zoológico, já mandou foto ela curtindo o zoológico. Que lugar bonito, irmã Mari. Marcar pra nós irmos junto aí, junto com a equipe da Escola da Bíblia. Volta logo de Cotia aí, minha pastora, nós estamos com saudade. Ela diz assim, ó, hoje estou assistindo a programação daqui de Cotia, São Paulo. Olha a nossa irmã Margot Frauzino, tá ligadinha também. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, Deus abençoe sua vida. Alô, Davi Santos, olha aí o nosso pastor Davi Santos Silva. Ele diz, Roberto Firmino, paz, bispo. Olha aí o nosso querido Davi. Mari de Oliveira, Daniela Lima, vai mandando aí a sua mensagem. Quero também mandar um abraço a você aqui da Clínica Valente de Davi. Alô, Clínica Valente de Davi. Um abraço ao pastor Renildo. E eu quero falar dos nossos cursos teológicos, que fica aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. É isso mesmo, Sala 1, você estuda conosco, curso de teologia sistemática. Olha que certificado e credencial de teologia sistemática. É o curso médio avançado. Nós temos aula aqui na segunda-feira a partir das 20 horas da noite até as 22 horas. No sábado também nós temos pela manhã das 9 às 11 e das 17 às 19 horas. Curso de teologia sistemática. Me chama pelo WhatsApp, operadora 11 953383179, ou pela operadora 11 921410695. Chama no WhatsApp para fazer a sua matrícula. Venha assistir uma aula na nossa Escola da Bíblia para Todos. Assiste uma aula e se você gostar, você faz a matrícula e estuda o curso básico, o curso médio e também o bacharel avançado. Olha o que diz o texto aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha aí, ó, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que palavra extraordinária! É a única água que sacia a sede do ser humano, né, pastora Daniela? O ser humano tem sede para tudo.
tem fome para tudo, mas quando tem fome e sede da palavra de Deus, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem novo pensamento, novos sonhos, nova vida em Cristo. Você tem alegria, tem paz. Você é uma pessoa tranquila. Por isso que o salmista diz, né? Leva-me sobre as águas tranquila. Isso aí, o reino de Deus faz com que você tenha uma vida de tranquilidade e paz interior. Por isso que sou muito feliz. Não tenho dinheiro, mas sou feliz demais. Porque a fonte da água me sacia, mata minha sede. Faz com que eu seja uma pessoa plena, feliz, alegre, transbordante. Todos os dias estou aqui falando dessa graça maravilhosa. A maior riqueza do ser humano é a presença de Deus, é a alegria da salvação. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, que é a água humana, é essa aqui que eu estou bebendo. Olha aqui, olha a caneca bonita aí, ó. É Castelar exemplar. Essa água aqui faz com que daqui a 1 hora eu tenha sede novamente. Mas a água da fonte da vida, que é a palavra de Deus, essa me satisfaz e me deixa uma pessoa plena, feliz. E a pastora Daniela vai colocar mais um louvor. E eu vou dedicar a nossa pastora Mari, pastor Davi Santos, pastor Roberto Lima, também a nossa pastora Margot Frauzino. Muita gente assistindo a nossa programação. Pastor Hamilton Soares. Parabéns, pastor Hamilton. Feliz aniversário, meu garoto. Pastor Hamilton Soares fez aniversário, completou 95 anos de idade. Olha como esse homem já viveu com 95 anos de idade e está aí forte e feliz da vida. É brincadeira. Pastor Hamilton deve ter uns 35, alguma coisa assim. Mas 95 não, é brincadeira. Feliz aniversário, querido pastor Hamilton Soares. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Que você seja esse homem de fé, perseverança e que busca sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos tocar um louvor e eu quero dedicar a você, pastor Hamilton Soares. Tá fazendo falta aqui na escola, pastor Hamilton. Olha aí, eu também tenho outro aniversariante. O pai esqueceu, mas tem uma segunda mãe aqui que não esquece hora nenhuma. Paulinho, meu filho, meu garoto, completou 15 anos de idade. Olha, eu com 15 anos de idade. Paulinho fez 15 anos de idade e hoje é aniversário do meu filho, que é uma bênção de Deus na minha vida. Pensa em um menino exemplar, um menino educado, um menino... Eu não tenho palavra. Paulinho, ele só me traz alegria e eu louvo a Deus. Tudo isso por causa da presença de Deus na vida da minha família. E eu louvo a Deus pela vida do meu filho Paulo Roberto. Feliz aniversário, meu filho. Eu te amo, Paulinho. Vamos tocar esse louvor e vamos dedicar a esses dois aniversariantes, o qual nós amamos. Hamilton Soares e Paulo Roberto. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão
e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Hey!
aqui impactado. A glória é do Senhor Jesus. Pastor Jefferson Maciel, cadê você, meu pastor? Eu sei que o pastor Jefferson está me assistindo aí, que aqui está mostrando. Jefferson Maciel, a paz do Senhor Jesus, meu pastor. Olha o pastor Jefferson Maciel aí, acabou de escrever. Quem está aí? Castela Rosa, é isso aí? Olha o nosso Castelar, tô usando olha a caneca aqui, olha aqui, Castelar, olha que coisa linda, coloquei aqui para enfeitar, muito bonita essa caneca aqui, olha, que o Castelar mandou fazer, eu quero uma, Castelar. Nós temos, a Daniela também falou que quer uma, seu Castelar. Uma caneca dessa aqui para mim, uma para Daniela. Ela tá aqui na sonoplastia cobrando, dizendo que quer uma caneca dessa aqui, Castelar. Fizemos um podcast muito abençoado essa semana. Castelar é um homem de exemplo. Fiquei impactado com o testemunho desse homem. Esse homem é um homem de... Por isso que ele colocou aqui, ó, Castelar exemplar. É um exemplo de homem mesmo. Seu Castelar, muito obrigado por o seu existir, viu? Oro muito a Deus, para Deus continuar te abençoando. Seu Castelar, homem de Deus. Olha aí o pastor Jefferson Maciel, diretamente do Cidade Pava. É isso mesmo, participei de uma vigília lá. Que vigília abençoada. Que palavra poderosa o nosso pastor Jefferson Maciel pregou. Coisa linda. Falando, pastora Daniela, da unidade da igreja, falando dos membros, que todos fazem parte do mesmo corpo. E esse homem ficou quase 2 horas falando sobre o membro do corpo de Cristo. E aquilo ali, eu saí dali impactado, falando assim, meu Deus do céu, quer dizer que todos fazem parte do mesmo corpo. Então nós não temos que ter distinção. E ele falou, Daniela, assim, ó, se arrancar o pé tá fora, vai fazer falta no corpo, do corpo, porque o corpo não pode andar mancando, não pode faltar membro. Então não importa se você é da Batista Metodista, se você é da Quadrangular, Assembleia de Deus, Deus é amor, todos fazem parte do mesmo corpo. E a gente fica separando, né? Querendo separar o corpo, e estamos cometendo um crime. Porque quando nós fazemos distinção de crença, nós estamos cortando o corpo, a parte do corpo. Estamos cortando um braço, uma perna, um dedo. E o pastor Jefferson Maciel destrinchou essa mensagem lá no Cidade Pau. E eu estou até agora mergulhando e pensando, Daniela, que muitas vezes a gente faz distinção. A gente não quer fulano porque... É do barulho, a gente não quer os batistas porque acha que é calmo, só que os batistas têm o conhecimento da palavra extraordinária, e o barulhento não tem muito conhecimento, mas são alegres, fazem barulho, então tudo faz parte do mesmo corpo, e nós cometemos um crime em fazer distinção do corpo de Cristo, e Jesus fica triste porque estamos cortando membros, estamos amputando parte do corpo. Isso é um crime. E eu fiquei muito pensativo. E o pastor Jefferson pregou quase 2 horas. Foi mais de 1 hora de mensagem falando sobre o corpo. Pastor Jefferson, muito obrigado pelaquela mensagem extraordinária, tá bom? Transformou minha vida, mudou a minha vida. Não é porque eu sou teólogo que eu sou perfeito, que eu conheço tudo. Cada dia nós estamos aprendendo um com os outros. E fazemos parte do mesmo corpo. Daniela faz parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo. Meu irmão Renildo, pastora Vera Salles, todos nós fazemos parte do corpo. E esse corpo se torna mais forte, pastora Daniela, quando nós estamos unidos. A união não faz açúcar, a união faz a força. Pastora Daniela, coloca o louvor aí. Eu estou muito feliz que o pastor Jefferson Maciel está aí, e o meu amigo Castela Rosa, muito obrigado, Castela, você é uma bênção de Deus na minha vida, e vamos trazer pessoas para alugar os canais aqui, os horários da nossa emissora de TV, seu Castela, vamos trazer os pastores, vamos fazer podcast, eu quero dedicar esse louvor ao seu Castelar, Castelar Rosa. Bom dia, seu Castelar. E o Jefferson Maciel tá aí, ó.
Que é isso, meu pastor? Foi só uma hora. Foi uma hora que para mim foi coisa linda. Foi muito boa essa palavra. Vamos de louvor e eu dedico a vocês que estão aí. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. Maravilha, é isso mesmo, momento EBT. Olha aí, Castelar, olha aí, seu Castelar, olha aí, Castelar exemplar, olha aí, seu Castelar. Eita, Castelar. Nós vamos agora para o momento da palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15. Fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Olha que coisa extraordinária. A palavra conversão, meu irmão, quer dizer mudar de direção, mudar de rota. A gente sabe que a vida de Saulo de Tarso era uma vida de crueldade, uma vida sanguinária. Era um tipo de Hitler que perseguia a igreja na era cristã. Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e aí a igreja foi crescendo. E aí se levantou um homem, Daniela, chamado Saulo de Tarso. Um homem que era fariseu, fazia parte da nação de Israel, que fazia parte da linhagem judaica de Israel. Ele era judeu e acreditava em Deus, mas era um homem que começou a perseguir a igreja de Deus, porque Jesus veio trazer uma nova doutrina, um novo ensinamento. O ensinamento de Jesus Cristo era viver, pregar o amor. E aí Saulo de Tarso, aprisionado na religião, achando que o cristianismo, a nova aliança, a igreja de Jesus era uma seita que era ao contrário às tradições judaicas, às leis de Deus. E aí Saulo se tornou um perseguidor muito grande. Perseguiu a igreja de Jesus Cristo de uma forma tremenda. E diz o texto aqui no versículo 15, Atos capítulo 9, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E agora, um homem sanguinário, perverso, perseguidor, agora ele tem um encontro com a graça, ele tem um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Saulo ia com uma fúria muito grande até Damasco para perseguir os últimos cristãos que estavam fugindo dele.
Mas a Bíblia diz que uma luz resplandecente cercou Saulo, e Saulo caiu sobre a terra, caiu sobre o chão. E quando Saulo ergueu seus olhos, ele viu aquela luz, e aquela luz foi tão impactante que cegou a visão desse homem. E esse homem ficou cego sem enxergar. E de repente Saulo, ele ouve uma voz. Ele está cego, mas agora ele começa a ouvir uma voz sublime, suave e amorosa. E essa voz vai de encontro aos ouvidos de Saulo e penetra até o coração desse homem. E essa voz diz bem assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A voz transcendente de Cristo ressurreto. Aquele que Saulo perseguia, o nome dele, o povo, a igreja de Cristo, o povo de Cristo, falava em nome de Cristo, e Saulo perseguia a igreja, porque a igreja falava do nome de Jesus. E Jesus aparece a Saulo e faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? E aí Saulo, ele responde: quem és tu, Senhor? Aí Jesus se revela para Saulo: eu sou Jesus, o grande Yeshua Hamashia, o ungido, a quem tu persegue. E aí Saulo fica cego, e aí Saulo é levado até a casa de um homem. E Jesus chega para Ananias e fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Jesus manda Ananias orar por Saulo para restaurar a visão de Saulo, para que Saulo seja um instrumento de Jesus aqui na terra, para proclamar o evangelho de Jesus. E Jesus sabe da grandeza, do poder que esse homem tinha naqueles tempos. Saulo era muito conhecido, estudou numa grande escola chamada Escola de Gamaliel, conhecia todas as leis judaicas, mas agora Saulo é transformado para levar a mensagem do evangelho da graça. E é Saulo que Jesus Cristo tem um encontro e resgata esse homem, transforma esse homem. E aí fala para Ananias, um homem cheio do Espírito Santo, para poder orar por Saulo, para restaurar a vida de Saulo, para o Saulo proclamar o evangelho de Jesus. Pastora Daniela, são pessoas que nós não damos nada, são pessoas que muitas vezes nós temos medo dela. São essas pessoas que Jesus quer entrar na vida dela para transformar a vida dessas pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós julgamos porque nós não sabemos o que Deus tem de plano na vida dessas pessoas. E muitas vezes nós, com uma visão cega, fraca, não sabemos o porquê Jesus liberta esse tipo de pessoas. Mas Jesus liberta porque sabe que essas pessoas, pastor Daniela, têm uma coragem imensa, têm uma autoridade muito grande, e são pessoas assim que Jesus quer chamar para fazer parte do evangelho do reino da graça. E diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Jesus já tinha no seu plano de escolher Saulo para pregar a mensagem do evangelho. E eu falo para você nessa manhã, Jesus tem um plano de escolheu você para que você venha pregar o evangelho do reino de Jesus a toda criatura. Estou aqui porque Jesus encontrou graça em mim, teve compaixão de mim e me escolheu para trazer a mensagem do evangelho todas as manhãs aqui para vocês, nesse culto chamado culto matutino da Escola da Bíblia para Todos. Não é porque eu sou bonzinho, é porque Jesus, ele teve compaixão de mim, me escolheu para trazer a mensagem do evangelho, assim como Jesus escolheu o apóstolo Paulo para ser um instrumento de Deus aqui na terra, para poder pregar ao gentio. Existem 3 tipos de povos: judeu, igreja e gentio. E Saulo foi escolhido para poder trazer a mensagem do evangelho a essa classe de pessoas chamado gentio, que são os pagãos, que tem deuses por todas as partes das suas vidas. O Castelar no podcast falou assim, que as pessoas idolatram muito o homem, e é verdade, seu Castelar. Os gentios são um povo pagão, que para eles tudo é Deus.
E o Castelar, pastor Daniel, falou aqui no podcast que pessoas ficam 3 dias numa fila, tomando sol e chuva, com um guarda-chuva, uma barraca na frente de um estádio de futebol, esperando um show de uma pessoa que vem lá de outro país para trazer umas músicas nojentas, e as pessoas ficam 3 dias, compram o ingresso e ainda fica 3 dias esperando para poder entrar naquele show para assistir essas pessoas. Tudo isso é paganismo, é idolatria. E Jesus escolhe as pessoas para poder vir trazer a mensagem do Evangelho. E a gente vê as pessoas, não fica 3 dias na frente, na porta de uma igreja, esperando a igreja abrir para ouvir a mensagem do Evangelho. O quanto a gente vê que as pessoas estão mergulhadas em uma idolatria podre, apodrecida e nojenta. E precisa de uma libertação. E só Jesus pode libertar essas pessoas. Mas eu louvo a Deus que você que está nos assistindo, Jesus nos resgatou desse mundo apodrecido para anunciar a pessoa mais famosa do planeta, chamado Jesus Cristo. Jesus enviou o Espírito Santo para que eu e você viesse proclamar o Evangelho da Graça, a falar de um homem chamado Jesus, o qual tem um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho irá se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não fico 3 dias na porta de um estádio esperando um cantor famoso cantar, não! Eu fico na presença de Deus, orando, meditando na palavra dEle, para que Ele venha me encher da sua presença, para que eu possa proclamar o nome de Jesus a toda criatura, porque isso para mim é prazeroso. Falar do nome de Jesus Cristo é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Falar desse nome que tem poder sobre todo nome. Estou falando no nome de uma pessoa que tem poder de expulsar demônio. Estou falando de um nome que tem poder de curar a enfermidade. Estou falando do nome de alguém que tem poder de transformar a vida. E não no nome de um cantor, de um artista famoso. Não! Para mim, a pessoa mais famosa que faz parte da minha vida chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse sim, para mim, eu vivo por Ele, respiro por causa dEle. Estou vivo porque Ele reina. E isso para mim já é tudo na minha vida. Falar de Jesus Cristo é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Você pode ter a sua conta bancária lotada de dinheiro, mas se você não tiver Jesus, você é a pessoa mais pobre desse planeta. Mas se você não tem dinheiro, mas tem Jesus, você é a pessoa mais rica deste mundo. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você crê nesse nome chamado Jesus. E é por isso que você é rica, você é feliz, você é uma pessoa plena, você é uma pessoa completa. Porque esse nome tem poder de trazer na sua vida a felicidade, a paz, o amor. O mundo está um caos, mas você está falando desse nome que tem poder sobre todo nome. E é nesse nome que todo joelho um dia, no céu, na terra e debaixo da terra, todo povo, tribo, línguas e nações, irão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Quando a pessoa confessa, Jesus é o meu Senhor, está dizendo, Jesus, Ele é o meu dono. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu patrão, Ele é o meu Pai e eu sou filho dEle. Isso é maravilhoso demais. E Jesus levantou esse homem Saulo, e agora transforma o nome dele para Paulo, que significa o menor. Paulo era grande, era arrogante, mas quando Paulo se converte, Jesus falou, agora vou tratar e primeiramente trocar seu nome. Seu nome será chamado Paulo, que significa o menor. Pastora Daniela, Paulo tem uma alegria tão grande de dizer que o nome dele é Paulo. Em todas as cartas dele, eu chego e me arrepio, é forte demais. Todas as cartas de Paulo, Paulo diz assim, eu, Paulo, servo de Jesus, escravo de Jesus. Ele não diz eu, Saulo, eu, Paulo, apóstolo, chamado por Deus. Que coisa extraordinária. O nome que ele perseguia, agora ele está tendo a honra, a alegria de dizer que faz parte desse nome.
que faz parte desse reino. O que trazia Saulo a cometer esses crimes era a falta da presença de Deus. Saulo, ele era um homem que falava das coisas divinas, mas Saulo precisava de ser completo. Tinha um vazio na vida de Saulo. Saulo, através do seu ódio, achava que o ódio que ele cometia, a crueldade, isso aí preencheu o ego dele, mas só estava afundando a vida dele. Até que um dia Jesus se revela para Saulo. E Jesus não chega para Saulo e fala: vou te matar, vou te destruir porque você está perseguindo o meu povo. Jesus simplesmente chama pelo nome dele e só chama ele de perseguidor de Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus não fala: Saulo, Saulo, eu vou te matar. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu faz isso, rapaz? E Saulo responde: quem és tu? Aí Jesus se revela: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Jesus não mandou um anjo, o arcanjo Miguel, com a espada na mão, cortar o pescoço de Saulo. Não! Simplesmente se revelou para Saulo, pediu para Ananias restaurar a visão de Saulo e ainda encher Saulo do Espírito Santo. Isso é amor, né, Daniela? O amor de Jesus é incomparável. Jesus se revela para um homem que perseguia, transforma e ainda dá o privilégio de Saulo se transformar em um ministro do Evangelho. E esse homem foi um grande instrumento. Saulo respirava o Evangelho. Paulo vivia para o Evangelho. Paulo só falava do Evangelho. Paulo amou Jesus Cristo de uma forma tão grande que quando os perseguidores pegou Paulo para tirar, para decapitar, Saulo já estava velhinho. E agora Paulo está indo para ser degolado, morto, sacrificado por causa do Evangelho. E Paulo agora vai para a guilhotina. E ele escreve um texto: estou indo entregar o meu corpo por libação, ou seja, para ser derramado. Ou seja, vão decepar o meu pescoço e meu sangue vai jorrar na terra. Mas ele escreve dizendo assim: mas existe algo que está me aguardando, a coroa da justiça. Paulo não estava com medo da morte, até porque Paulo não conhece mais a morte. Paulo agora só conhece a vida. Eu preguei a semana passada aqui que a morte para quem é cristão não existe, nunca existiu. Nem inferno e nem pecado, porque nós já somos justificados. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, para quem está em Cristo, é uma nova criatura, não existe morte, não existe inferno e nem existe pecado. Agora, para quem está fora de Jesus, existe a morte, existe o inferno, que são os poderes satânicos, e existe o pecado, que as pessoas estão mergulhadas nesse mundo de trevas. Só Jesus para poder resgatar. Aí Paulo diz assim: está me aguardando a coroa da justiça. E a igreja, tem uma das igrejas, a igreja de Esmina, o pastor Policarpo foi morto também por causa do nome de Jesus. E a Bíblia, Jesus falou para Policarpo: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, para aquele que tem Cristo Jesus, a morte nunca existiu. Isso aqui é para você saber que não existe morte para aquele que está em Cristo Jesus. Ao contrário, depois desse mundo aqui existe um mundo melhor, chamado vida eterna. E essa foi a palavra de Deus ao teu coração. E Jesus falou: este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. 3 classes de pessoas Paulo foi convocado para pregar: para nós gentios, para os reis, olha a pastora Daniela, pregar para reis e também pregar para o povo de Israel. Um grande instrumento de perseguidor a perseguido e transformado em um vaso escolhido para pregar para 3 tipos de povos: gentil, reis e o povo de Israel. Deus abençoe. São 10h57. Alô Castela Rosa, alô Ramilton Soares, Elizabeth Martins, olha a nossa irmã Elizabeth aí diretamente do Embu Guaçu.
Sul, são 10 horas e 57 minutos. Esta foi a palavra de Deus, um vaso escolhido. E você que está assistindo, tenha certeza que você também é um vaso. É só transbordar da graça e pregar o Evangelho de Cristo. Estamos diretamente aqui da Avenida Comendador Santana, 1855. A nossa Escola de Teologia Sistemática, é isso mesmo. Curso de Teologia Sistemática, Sala 1. Nós damos o curso básico, médio, também bacharelado. Se você quiser estudar conosco, estamos aqui. É só ligar na operadora 11 95338379 ou operadora 11 921410695. Eu sou o pastor Roberto, pastor e diretor da Escola da Bíblia para Todos. Está aqui certificado e credencial de teologia sistemática. Olha a nossa grade aí, ó, com as notas dos alunos, tudo bonitinho. Eu quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia: Jefferson Altino, Maria Lúcia, Carla Marques, Maria Eliane, Sandro de Souza, Maria Jusilene, olha a Margarida Frauzino, nossa irmã Margarida está assistindo, Felipe Monteiro, alô Felipe, Walter dos Reis Galdino, alô Walter, cadê você, rapaz? É o sonoplasta, Walter está querendo aprender a ser sonoplasta, Walter dos Reis, Elizabeth Maria, Érison Santos, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago. E nós ontem fomos colocar a placa lá no Jardim Aracati, da nova Escola da Bíblia, isso mesmo. Escola de número 2, isso mesmo, tem a Escola 1, que é a sede aqui na Avenida Comendador Santana, e agora a Escola de número 2, no Jardim Aracati. Francisco das Chagas, Bianca Santos, Genésio, alô Genésio, 10 horas e 59 minutos. Pastora Daniela, tem algum aí? Pastora Daniela, Ronaldo Santana. Isso, olha aí o Ronaldo. Alô Ronaldo, eu tô te conhecendo, Ronaldo. Um abraço. Esse é um grande homem de Deus. Hoje de manhã já mandou áudio para mim, me dando bom dia. E eu fico muito agradecido, Ronaldo. Estamos juntos, hein? Vamos implantar a nossa Escola da Bíblia aí na sua cidade. Vai mandando aí, vai falando da nossa escola aí na sua cidade, Ronaldo. E um abraço também a todos vocês que estão aqui nos assistindo. São 11 horas em ponto e nós vamos ficando por aqui. Amanhã é sexta-feira. Estamos de volta a partir das 10 horas da manhã com a sonoplasta Daniela e Sofia. E à tarde nós temos aqui meu filho Paulinho. Paulinho, feliz aniversário, meu garoto! Feliz aniversário, nosso querido Hamilton Soares! Liga na operadora 11 9533837179 e faça a sua matrícula. Escola da Bíblia, Pastor Jefferson Maciel. É, meu pastor, que vigília abençoada, Pastor Jefferson. Ele está assistindo aí conosco. Cidade Pava, que quer conhecer a igreja do Pastor Jefferson? Fica ali na Cidade Pava. É isso mesmo, Avenida Rua Itacuré, número 200. Olha aí o Ronaldo confirmando, pastora Daniela. Vamos sim, olha aí, o homem é determinado, é isso mesmo. Não basta orar, tem que agir. A oração só tem efeito quando a gente ora e age. É isso mesmo, irmão Ronaldo. Que Deus te abençoe, meu pastor. Vamos abrir a Escola da Bíblia para Todos, aí no estado do nosso irmão Ronaldo Santana. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Tem muita gente assistindo aí, pastora Daniela. Dá uma dor no coração ter que despedir de vocês. Como é bom interagir, ouvir vocês aqui falando. Olha aí a nossa irmã Elizabeth Martins, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth é lá do Embu-Guaçu. Alô, Embu-Guaçu, cidade verde. Só tem árvore no Embu-Guaçu. Que lugar bonito. Nosso pastor Jefferson Maciel, Daniela Lima, muita gente assistindo ao vivo. E nós vamos ficando por aqui. E amanhã nós estamos de volta. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo. Olha aí, seu Castelar, Castelar exemplar. Eu quero uma dessa e a Daniela também, seu Castelar. Traga nossas canecas aqui, rapaz. Seu Castelar, um abraço. Deus abençoe.
Até amanhã, em nome de Jesus.